Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Tatiana Ribeiro. Eu sou o Johnson Rigueira. E hoje, na live de hoje, a gente vai falar sobre não use o medo como desculpa para não ir atrás dos seus sonhos na engenharia. E é isso aí. Eu não sei se você tem medo ou não, mas se você não tem medo, dá um tchauzinho pra gente aqui, manda um coraçãozinho. Eu ficava com medo de mandar, eu achava que não, todo mundo vai saber que eu mandei. Claro que vai saber, é para isso que tá o botãozinho aí, né? Olá, pessoal, boa noite. E então, hoje a gente vai falar aqui sobre medo. Cara, e tem a ver isso com a engenharia? Tem muito a ver, tem muito a ver. E a gente precisa entender, né, como é que funciona isso, porque quantas vezes a gente deixa de avançar na nossa profissão por causa do medo, tá? E a gente vai comentar um pouquinho, né? O que que é isso, né? O que que o medo pode fazer com a gente? Como é que ele ajuda? Como é que ele atrapalha? Né? Agora, medo é uma coisa que a gente não está isento de ter. Todo mundo tem medo. A grama do vizinho é sempre mais verdinha, né? A gente sempre olha para outra pessoa assim, para o outro engenheiro, né? Pô, que cara valente, né? Que cara corajoso, que cara que vai lá e faz, não sei o quê. E o cara tem lá os medos dele também, eu sei que não está sabendo, né? Então ninguém está isento de medo. Para com essa ideia de que o outro não tem e que você tem. Você tem e o outro também tem, né? Medo não é uma coisa que a gente pode viver sem. Porque, na verdade, se a gente não tiver medo nenhum, a gente não vive. O cemitério tá cheio de corajoso, né? Todo mundo. Cara, se a gente não tivesse medo... Na maioria das vezes, medo não é algo racional. E eu sou aqui uma prova, né? Eu tenho medo de galinha. Não é nem de galo bravo, não, gente. É galinha mesmo, sabe? E por que isso, né? Eu, de criança, eu tinha medo de todos os animais, praticamente. E um dia, jogaram uma galinha, assim, pra cima de mim, para eu perder o medo. Ou seja, só piorou a situação. Então, eu tenho medo de galinha. E não é racional, que eu sei que a bichinha não vai fazer nada comigo. Mas eu tenho. Isso é um fato. E claro que essa é uma situação ilustrativa que a Tati está colocando aqui, né? É real. É real, É né? real. Tudo bem, mas é ilustrativo porque a gente vai falar de engenharia, mas esse tipo de situação acontece, né? Acontece dentro da nossa profissão, né? Dependendo da forma como você encara uma determinada situação ou você é exposto a uma determinada situação, cara, você pode jamais voltar a fazer esse tipo de serviço, né? É uma coisa muito séria mesmo, e isso pode te prejudicar profissionalmente, pode te prejudicar financeiramente, né? E pessoalmente também, tá? Então, vale a pena a gente prestar atenção nessas nuances aí. Agora, medo não é pânico. Não. Pânico é diferente. Pânico é outra coisa. O que a gente precisa entender? O medo, ele é um sinal de alerta, tá? É uma luz amarela que acende ali, ó. Isso faz parte, né? O pânico te paralisa. Ele é outra coisa, ele te bloqueia completamente. O medo, não. O medo te mantém em estado de alerta. É uma forma de te ajudar a não errar. Mas a gente vai trabalhar um pouquinho mais isso aí. Por quê? O medo, ele é uma das 4 principais emoções que a gente tem. Cara, e olha que profundo que a gente está entrando aqui, hein? Somos 2 engenheiros, somos 2 engenheiros civis, mas a gente se dedicou a estudar e a aprender isso para passar para você, porque a gente sabe que isso afeta a nossa profissão, afeta a forma como a gente desempenha a nossa profissão. É muito sério isso. Então, o medo é uma das 4 principais emoções, né? Medo, raiva, tristeza e alegria. Beleza? Principais, não são as únicas, são uma das principais. E para quem gosta de filmes, desenhos, divertidamente mostra muito bem como essas emoções funcionam. Reflete muito, muito, muito bem. Né? Vamos marcar aqui que nesse filme tem um nojinho, né? Tem um nojo, que tem uma outra função também muito necessária para a gente, mas que não é uma emoção. Não é tão assim uma emoção, tá?
Vai lá, vai lá, vai lá. O medo é algo que te mantém vivo. Isso aí é o que a gente precisa entender e relacionar, né? O medo, ele está feito, ele está dentro da gente para que a gente se mantenha vivo. Uma pessoa que não tem medo, ela morre cedo, né? Ela encara qualquer desafio, principalmente, né, físico, como se não fosse um risco, né? Então, o medo te dá uma noção da profundidade do risco. Basicamente, é isso que a gente precisa entender, né? O medo ele pode ou te paralisar ou te impulsionar. E isso é outra coisa que pouca gente sabe, né? O medo, ele te move, né? O medo, ele pode te bloquear, mas ele também é o tipo de coisa que faz com que você se mova efetivamente, né? E a gente vai dar alguns exemplos aqui ao longo dessa live, porque a hora que a gente começa a enxergar que isso efetivamente é assim, a gente começa a entender e começa a tirar proveito realmente do que é o medo, né? Não é só aquela questão assim, olha, o medo vem da época antiga, do nosso cérebro primitivo, tudo isso, não vou entrar em tantos detalhes assim, mas basicamente a gente pode colocar a seguinte situação: você está dentro de uma caverna, quando eu estava explicando para a Tati isso, falei, está dentro de uma cova, né? Porque em espanhol a gente fala cueva. Então está numa cova, né? Está numa caverna. Está numa caverna, na época das cavernas, tá? E você tem fome, mas é de noite. E aí você quer, o seu organismo quer te impulsionar para você sair, para buscar alimento, para poder se alimentar, para você não morrer de fome. Mas dentro dessa situação, você sair de noite e considerando uma cadeia alimentar, muito provavelmente os animais que estão fora da caverna têm mais recursos nesse período da noite do que você, e você pode entrar na cadeia alimentar dele e ser comido por ele. Então, o medo, o que ele faz é te manter dentro da caverna até que o dia amanheça para que você possa sair e aí sim buscar sua comida. Então, olha só, você tem que tomar uma decisão. Você fica com fome ou vence o medo e vai sair para poder buscar comida. Normalmente, nesse caso, o objetivo do medo era te manter em lugar seguro, porque de fome você não morre da noite para o dia. E comido você morre de uma hora para outra. Dia, né? Então, a situação é, né? O que você tem mais medo, né? Para saber se ele te paralisa, né? Ou se ele te faz mover, te impulsiona. Você tem mais medo de ficar, você tem mais medo de mudar. Né? Isso aí é uma análise que tem que ser feita. Né? Aí começa a aparecer a sacada. Né? Aí que a gente começa aí a entender que dá para a gente controlar o medo, entender como funciona o mecanismo, né? Entender que hoje a gente já não vive mais na época das cavernas e que o objetivo para o qual o medo foi feito, né, para te manter vivo, era nesse sistema primitivo, né? E não agora. É uma questão simplesmente de alerta mesmo. Dá para você controlar, entender isso e começar a controlar. Agora, a gente às vezes tem medo de resposta de cliente, medo do e-mail que vai chegar, medo do projeto que vai fazer, né? Medo do trabalho que vai desenvolver. E muitas vezes esse medo, ele já não é esse medo, não é o físico, né? Não é, o corpo entende como igual, mas ele não é exatamente a mesma coisa, né? Então, você tem que começar a identificar, né, para conseguir superar esse medo, para conseguir entender o medo, você tem que conseguir identificar qual que é a situação da sua vida hoje, que é o equivalente à caverna, lá dos tempos da caverna, né? O sair da caverna de noite com um tanto de predador do lado de fora. E essa é a sacada, né? Porque quando você se coloca numa situação de medo, seja do e-mail, seja do projeto que você não vai conseguir entregar, seja da sua equipe que não está performando como você gostaria que ela performasse, por isso você, como gestor dessa equipe, pode ser prejudicado, né, ou questionado pelo seu superior, demitido, que seja, né, você está no medo de demissão, o seu corpo,
O seu cérebro vai mandar a mensagem exatamente igual como se fosse o medo lá da época das cavernas. Exatamente igual. Então, você tem que começar a diferenciar e a controlar o que é um medo real do que é um medo mental. O medo real é uma coisa que, cara, realmente isso aqui pode me matar. Então, exemplo, sei lá, você está lá no avião e de repente dá uma turbulência, cai as máscaras de oxigênio, a porta abre, você está em pleno voo. Cara, esse é um medo real. De repente esse negócio pode, né, pode cair de verdade. É um medo real. Eu gosto de escalar montanha, agora já não escalo mais, mas na época eu escalava. E aí subia, cara, você está subindo lá, você está passando a corda no grampo, né? Por alguma coisa, cara, se soltar um grampo ali, né? Você ficar preso na pedra, isso é um medo real, né? Se você escorregar ali, você cair, você não passou o grampo ainda, você não tá... É real, pode cair, na verdade. Sempre que eu chegava lá em cima, eu ficava perguntando, cara, sério, o que você está fazendo aqui? Mas, enfim, tem outras coisas que impulsionam a gente. Do que é o medo mental? O que é o medo mental? Cara, é uma coisa que só você tem medo, mas o risco não é real, né? Exemplo, assim, besta, tô andando na rua e, de repente, eu e mais uma pessoa, e vem um cachorro correndo na nossa direção. Na minha cabeça, eu vou encontrar com o cachorro e fazer uma farra com ele, porque eu adoro o cachorro e eu consigo ler, né, a linguagem, né, o corporal do cachorro. E, de repente, uma pessoa que morre de medo de cachorro, ela acha que o cachorro vai atacar ela, mesmo que ele dê todos os sinais e toda a linguagem de que é um cão que está vindo brincar. Porque na mentalidade dela, né, no mental dela, aquele cachorro é um risco para a vida dela. Então, a gente precisa começar a entender e diferenciar o que é um medo real de um medo mental. E isso, na parte profissional, é extremamente importante a gente parar e se questionar. Quando você sentir aquela angústia dentro de você, quando você sentir aquele cara, será que isso vai dar certo? Né? Exemplo meu aqui, né? Eu sou da área de tecnologia de concreto. Eu ia lá, desenvolvia um traço no laboratório, semanas desenvolvendo um traço, aí a gente vai entregar para o cliente, chega lá, vai colocar o aditivo, você fica assim, será que vai dar certo? Cara, isso é um medo mental, porque foi tudo tecnicamente desenvolvido no laboratório, não sei o quê. Alguma coisa pode dar errado? Pode, mas tudo que eu controlo Estava feito. Está feito. Então, não tem por que eu ter medo disso. Só que aí a gente começa assim, se isso der errado, esse cara vai reclamar, não vai pagar, vai falar com o meu chefe, vai não sei o quê, vai cancelar o contrato, a gente vai aumentando o medo. A gente vai fazendo a cadeia inteira. A gente vai fazendo a cadeia inteira, tá? Então, a gente precisa aprender a lidar com isso, né? E controlar isso, entender como é que isso aí funciona. Né? E muitas vezes esse medo que muitas vezes nem chegam a acontecer, né? A gente cria tantas coisas que nem acontecem. Né? E muitas vezes a gente cria um medo e uma coisa tão gigante que te impede de lá atrás tomar atitudes, tomar ações e de uma coisa que nem sabe se vai acontecer lá na frente. Que poderia acontecer até o contrário, né? Exatamente. Vamos pegar uma situação aqui. Você precisa prospectar um cliente, tá? Na sua área da engenharia, seja se você civil, elétrico, mecânico, mecatrônico, sei lá, qualquer engenharia que seja, tá bom? Você precisa prospectar. E o que você tem que fazer? Você tem que pegar o telefone e tem que ligar. E tem uma possibilidade real de você conseguir um contrato, conseguir um negócio, né? Você está prospectando, então pode acontecer. Só que, o que acontece? A gente começa a colocar medo. Assim, poxa, e se esse cara realmente avança? A minha equipe vai dar conta? Eu tenho equipe suficiente para isso? Eu tenho equipamento suficiente para isso? Eu vou conseguir atender o prazo? Eu vou conseguir atender a expectativa do cara? Você começa a colocar tantos e se, que no final das contas passou o dia e você não ligou. Você buscou formas de ficar com mais medo de uma coisa que você nem sabe, né? Se o cara... Primeiro, você não sabe nem se ele vai te contratar ou se não vai te contratar. Você não sabe se ele vai te atender o telefone. Pois é. Começar.
Segundo, que de repente vai que tudo que o cara está querendo é conversar com você, é com uma equipe nova, é com sangue novo. E a gente fala muito isso, né? Ah, não, o cara já tem lá os fornecedores dele, por que que eu vou ligar? Ele nem vai. Sempre arruma. A gente vai colocando isso. Sempre arruma, é o medo. E aí, no final das contas, olha só, passa o dia, você não liga, você não avança, você não consegue contato, por quê? Porque você teve medo. Então, o medo te paralisou lá atrás para que você não conseguisse avançar. Isso, assim, acontece demais. Não sei se já aconteceu com você, se já aconteceu, avisa aí pra gente. Mas acontece demais. Só que tem formas da gente vencer, né? Da gente avançar com relação a isso. E como é que é? Da mesma forma que você vai construindo um medo para justificar as coisas que você não deve ligar, que você não vai fazer para você não avançar, você começa a construir do lado uma coisa maior ainda para te justificar por que que você deve fazer. E quando esse seu medo de por que que você deve fazer for maior do que o medo que você acha que não deve fazer, então você vai fazer. E quer ver um exemplo? Então, você tem que prospectar um cliente, você tem que ligar para ele, conversar com ele, e você não vai ligar por todas as razões que a gente já falou aqui. Aí, quando você reconhecer isso, que você fala assim, cara, estou procrastinando, porque eu estou com medo disso. De receber uma negativa. No final das contas, ou de receber, ou não, ou de receber uma positiva, né? Ou de falar assim, conta do trabalho. Exato. Aí você começa a pensar assim, eu tenho uma família, eu tenho que alimentar minha filha, eu tenho que manter o padrão de vida que eu tenho, o que eu quero, né? E tá tudo bem com isso. Eu tenho que ajudar meus pais, eu tenho que um monte de coisa, eu tenho que isso. Do que você tem mais medo? De ligar para esse cliente ou de ver sua filha falando assim, papai, eu tô com fome? Eu sei que eu tô pegando pesado aqui, tá? Mas é isso mesmo, é assim que a gente faz para poder vencer o medo, se colocando numa situação que dá mais medo. E aí você transforma o quê? O medo paralisador, que é aquele medo que fala assim, não liga não, esse cara não vai nem te atender, você não vai dar conta de atender o contrato dele depois se ele te contratar, e aí vai ser pior, porque você vai ter que pagar multa, e vai com tudo isso, tá? Você tem mais medo disso, ou você tem mais medo de ver sua filha passando fome? Essa é a questão. Construa um medo maior do que o medo que te paralisa, que você vai transformar o medo paralisador num medo ativador. Isso não significa que você não vai ter medo, porque corajoso não é aquele que não tem medo. Corajoso é aquele que faz apesar do medo. Né? E tá tudo bem ter medo, né? É uma forma de você respeitar aí os seus limites, mas não deixar que ele te paralise, né? Por exemplo, né, um engenheiro que tem medo de altura, né? Mas aí ele vai e recebe uma proposta de trabalho, tem uma oportunidade de trabalhar em um edifício alto, né? Ou em uma torre, né? De transmissão, alguma coisa assim. E ele tem o medo de altura. Só que é um excelente salário, uma excelente oportunidade de trabalho. E aí? Qual que é o medo maior? É o medo da altura, de estar ali, ainda que na altura, de cinto preso em todos os equipamentos de segurança, né? Ou não ter esse salário, essa oportunidade, esse emprego? Qual que é o medo maior? Né? Para enxergar isso e ir lá e fazer, né? Qual que é essa perspectiva, né? E olha só como é que a gente é covarde, né? Numa situação dessa, eu fiquei pensando assim, cara, uma pessoa que recebe uma proposta, uma oportunidade dessa, e ela tem medo, ela pode se amparar fácil numa norma. Ela fala assim, mas eu não tenho NR35, que é a norma de trabalho em altura. Não tem. Cara, vai lá e faz. Né? Vai lá e tira a NR35. E aí ele vai ficar... Tem que cumprir um protocolo, vai lá, faz, e o que você vai ter depois, né? Começa a construir. Então tá, vamos supor, eu tô com medo, reconhece, tô com medo.
Tudo bem, mas se eu for lá tirar NR35, assumir esse posto, ou pegar esse contrato, não sei o quê, eu vou ter essa remuneração, vou ter esse reconhecimento, vou ter isso, vou ter aquilo, eu vou poder... O que eu vou poder fazer com isso? Com essa remuneração, o que eu vou poder fazer? Seja gentil com você, né? E aí vai construindo, cara, eu vou poder tirar umas boas férias, vou poder levar minha filha para passear, vou poder comprar alguma coisa que me satisfaça, que seja, tá tudo bem com isso, é para isso que a gente trabalha mesmo, né? Então, busque esses recursos e aplique, né, para poder conseguir tirar esses resultados, extrair o melhor de você. Essa é a sacada. E depois, muitas vezes, né, depois que você vence o medo, você olha para trás e fala assim, até que não foi tão difícil assim, até que não foi tão ruim assim. De repente, eu até repito uma próxima vez, né? Pois é. Agora, sabe qual que é o risco disso que a Tati está descrevendo aqui agora? É que o nosso cérebro, ele é muito cruel com a gente. Ele quer voltar a gente para a zona de conforto o tempo todo. Então, mesmo você tendo vencido a primeira vez, não é garantia que da próxima vez, apesar de você ter achado que foi fácil, não foi tão ruim e tal, não quer dizer que da próxima vez vai ser tão fácil. Ele vai querer te jogar para o mesmo buraco da insegurança, do não, fica aí, não avança. E aí é uma coisa que você tem, assim, que trabalhar, que dá embasamento para que o medo pare de existir naquela situação. Né? E a Tati tem um exemplo disso, assim, muito, muito, muito bom. É que o conhecimento é o que faz a diferença, né? Eu falei no começo, né, que eu tenho medo de galinha, mas na verdade é que eu tinha medo de todos os animais, praticamente. Já cachorro, vocês já viram, né? A gente tem um aqui, né? Eu tinha medo de cachorro, que de vez em quando avança na gente aqui. Eu tinha medo de cachorro. E eu comecei, assim, a perder o medo de filhote. Depois de cachorro pequeno. Depois de determinado cachorro específico grande. E só que o dia que eu peguei e efetivamente terminei o medo foi o dia que eu passei a ter conhecimento. Eu comecei a conseguir enxergar, né, a linguagem, digamos, a linguagem corporal do cachorro. Então, eu, ao invés de ter medo, eu passei a ter respeito pelo cachorro que está ali, né? Então, o conhecimento foi o que me fez superar tudo isso. Foi conseguir vencer isso. E hoje eu vejo que a maior parte dos cachorros que eu morria de medo não tinha nada de problemático, né? Não tinha problema, não eram cachorros que estavam vindo fazer nada. Não, eu vou corroborar aqui a situação. Teve uma vez eu e a Tati, a gente ainda era namorado, e a gente estava atravessando uma praça, quando a gente morava lá na Espanha, e essa praça era um ambiente de brincadeira de um determinado cachorro, que a Tati ainda não morava lá, e ela estava só passeando comigo, ela não sabia, e o cachorro veio correndo igual a bala, mas com a língua para fora, todo pulando, brincalhão. Essa mulher me pegou, assim, no braço, assim, me colocou na frente dela, eu não sei de onde ela tirou tanta força, que parecia que ela tinha me enfiado no chão, que eu não conseguia me mexer. Do pânico que ela estava. Isso não era medo, isso já era pânico, estava bloqueada totalmente, né? E o cachorro mostrava claros sinais que não ia fazer nada, que nada mais do que brincar. E agora, por outro lado, também, né? Depois que a gente passa, a gente tem esse conhecimento. E aí, só para... Continua um exemplo aqui que não é engenharia, né? Mas para poder enxergar essa questão de qual medo é maior. Eu tinha esse pânico, né? Esse medo de cachorro. Depois, eu passei a ter o conhecimento, então comecei a enxergar os sinais do cachorro. Então, a partir do momento que eu comecei a enxergar, eu continuava tendo medo, só que um medo já mais racional, um medo correto. São cães que estavam dando sinal de que efetivamente não iam fazer alguma coisa. Eu estava passeando com o Raico e veio um cachorro que ia certamente atacar o Raico. E o meu medo de que esse cachorro me mordesse era tão maior, tão menor que o medo desse cachorro atacar o Raico e matar o Raico, que eu entrei na frente do cachorro.
E o cachorro deve ter pensado assim, essa mulher tá ficando louca, porque foi o suficiente para ele meio que assustar mesmo, e eu consegui sair com o Raiko e entrar para dentro do prédio e fechar o portão e não acontecer nada. Desarmou, né? Desarmei o cachorro. Agora, por que a gente está falando a respeito disso, né, do medo aqui? Porque na engenharia, cara, tem muito disso. E eu não sei em que etapa que você está aí da jornada de engenheiro, mas você vai encarar muita gente querendo te botar medo, querendo ganhar de você em cima do medo, querendo te pressionar pelo medo. O pessoal de compras gosta muito disso. Não abaixa o preço, não dá desconto, não, que aí então eu vou ter que contratar o outro, né? Já que você não está dando desconto. Vou ter que comprar do outro, vou ter que contratar o outro, já que não tem esse. Eles usam esse recurso do medo. E sabe por quê que eles usam? Porque eles sabem, porque eles estudaram. E a gente não. Então a gente tem que entrar e aprender esse tipo de coisa para jogar na mesma moeda e para quebrar, né, esse recurso que o cara tem do ponto de vista dele. Isso é um recurso, porque com isso ele consegue abaixar o seu preço, com isso ele consegue te pressionar no prazo, com isso ele consegue um monte de coisa. E quando você entende isso, você quebra esse recurso dele, e pronto, cara, esse cara já não consegue mais tirar de você o que ele gostaria de tirar. E aí ele vai tirar de quem? De outra pessoa. E dessa pessoa de quem ele vai tirar, se ele conseguir, é melhor que ele contrate o outro mesmo. Porque nessa hora você pode falar assim, né? Pô, mas então aí o cara não vai me contratar. Ótimo. Né? Já ótimo. Era um contrato de medo, né? Baseado no medo, não né? Não funciona assim, não dá certo, né? Então, para te colocar para baixo, vai ter um monte de gente para te colocar com medo. Isso aí vai dar certo? Esse concreto aí vai funcionar? Eu cansei de escutar isso. Esse concreto aí vai funcionar? Provavelmente você é da sua área, né? Elétrica, eletrônica. Aí, esse sistema aí vai funcionar? Isso aí, não sei o quê. Se não funcionar, eu vou isso. E solta uma história danada, né? E completando, né? E sabe por quê, então? E é por isso, né, que as pessoas fazem contrato. É por isso que as pessoas assinam contrato. Você já parou para pensar nisso? As pessoas assinam contratos por medo, né? Por medo de que a outra pessoa não cumpra o que ela está, entre aspas, prometendo que ela vai cumprir. Aí, como você não tem, para ter uma garantia, você pede que ela assine um contrato, ou ela te pede que assine um contrato. Mas mesmo assim não é suficiente. E aí você pega o contrato, ou ela pega o contrato, leva no cartório, paga R$10 para reconhecer a firma. E por que isso? Porque você tem medo que mesmo tendo um contrato assinado, juridicamente, você ele não vale, não consiga, porque a assinatura é falsa. Né? Ou é falsa, ou simplesmente o cara vai dizer, cara, não vou. Tá reconhecido o cartório? Não, então não vou. Então, assim, as pessoas usam esses recursos, né, para quê? Para cobrir o medo. Essa é a realidade, né? Então, qual que é a sacada aqui? Você quer conquistar a confiança realmente de um cliente? Procure cobrir os medos que ele tem. Ele tem medo de te contratar porque ele não te conhece, porque você tem pouco tempo de mercado, porque ele nunca te contratou porque é a primeira vez. Comece a conversar com ele, identifique o que está causando medo nele, o que está gerando insegurança nele com relação a você. E aí você vai cobrindo esses medos. Normalmente, quando a gente está falando de uma área comercial, uma forma boa de cobrir o medo é dando uma garantia, né? Garanta, mas se garanta mesmo, né? Eu vou te entregar isso, e eu te garanto que você não vai ter problema, e se der problema, eu te garanto o dinheiro de volta, assim, assim, assim. Garanta. Quando você dá uma garantia, a pessoa respira, entendeu? Ela pode não estar confiando em você, mas ela está confiando na garantia. Então, é uma forma, né? É um recurso que você pode ter. Às vezes você pode pensar, nossa, mas o meu medo é tão grande que eu me bloqueio, né? Eu não consigo sozinho. Busca ajuda, né? Tá normal, tá ok. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem buscar ajuda, a gente não tem que dar conta de tudo sozinho, não. Super-Homem, Mulher Maravilha, costuma existir lá na televisão mesmo, nos filmes, né? A gente é ser humano normal, então a gente tem medos mesmo. Tem hora que a gente não dá conta sozinho, não. Entenda, né, qual que é o grau desse medo. Se a gente está falando de uma questão profissional,
né, e está faltando confiança, né? Poxa, tem um título, você fez uma pós-graduação, você fez uma série de coisas, está com medo de assumir um posto, né? Então precisa entender um pouco mais. Talvez você precise realmente de uma ajuda. Agora, se você está funcional e aquele friozinho na barriga, né, antes de entrar no palco, né, cara, vamos começar um projeto novo, dá aquele friozinho na barriga, né, cara, junta isso aí, transforma num medo ativador e toca o barco, né, sangue no olho e vamos embora, né, isso é assim. Mas uma forma que não é para usar, né, para encarar esse medo, para superar esse medo, e de qualquer jeito, é forçar a barra. Ah, eu tenho medo de trabalhar em altura, mas falaram que tem que ir, então eu vou assim mesmo. E sem trabalhar a mentalidade efetivamente, assim, eu vou assim mesmo. Você corre o risco de chegar lá em cima, você não trabalhou bem, né? Isso perder este medo, entre aspas, né? Você pode chegar lá em cima e bloquear completamente e não conseguir fazer o trabalho de forma alguma e até dar trabalho para outras pessoas que estão ali. Então, não é a forma, né? Não é assim. Ah, eu vou mesmo. Né? Eu falei no começo, na volta aqui, da galinha. Foi o único dos animais, é o único dos animais que eu continuo tendo medo. E por quê? Porque quando eu era criança, me forçaram, falaram assim, você vai perder o medo de galinha, e jogar uma galinha para cima de mim. Então, funcionou? Não, foi muito pior, eu bloqueei pro resto da vida, né? É claro, eu não tenho uma necessidade de buscar ajuda para superar esse medo, porque ele não faz a menor diferença na minha vida. Se eu fosse trabalhar numa granja, alguma coisa assim, de repente, eu ia procurar uma ajuda profissional para poder superar o medo. Não está nos seus planos. Não está nos meus planos. Eu tenho outros medos que sim fazem diferença na minha vida para eu poder trabalhar e para poder superar. Foque, né? Qual é o medo, né? Analise qual é o medo que está te paralisando, que está te impedindo, que está te atrapalhando. Né? Mas para pensar mesmo. Todo mundo tem medo e está tudo bem. Né? Tudo é medo. Tudo. O mundo se move, as pessoas se movem por causa do medo. Por que uma pessoa vai morar num apartamento em vez de morar numa casa? Porque ela tem medo. Tem medo de morar na casa, ela se sente mais segura num apartamento. Como é que eu posso fazer, então, para cobrir esse medo e poder desfrutar, né, da alegria que para essa pessoa é morar numa casa, cobrindo esse medo? Cara, então eu vou procurar uma casa em um condomínio que tenha o foco principal em relação à segurança. Opa, eu vou ter o melhor dos dois. Eu vou ter o benefício de morar numa casa me sentindo segura. Sei lá, tem condomínios que, de repente, vão focar em áreas de lazer, em outras coisas. Procure o que vai cobrir o seu medo. Né? Essa é a forma. Né? E dê os pequenos passos para poder ir superando o medo. Porque é isso, você vai de uma vez, você pode bloquear completamente e aí é muito pior. Então, se você vai aos poucos, né? O que eu falei, eu tinha medo de cachorro, daí eu comecei a perder medo de filhote, depois de ter cachorro pequeno, né? Foram pequenos passos, uma exposição controlada àquele medo, até chegar ao ponto de conhecimento, juntamente com essa exposição controlada, a gente vai resolvendo a situação. Então, por exemplo, né, voltando na pessoa no engenheiro que tem medo de altura, que quer trabalhar numa obra, um edifício, o que seja, num local alto. Poxa, fala assim, ok, eu tenho medo, mas deixa eu ver, eu tenho um equipamento de segurança, né, que me prende aqui, que se eu forçar, então, vamos subir aqui um pedaço que fica um palmo do chão e deixa eu forçar aqui, ó, o negócio aguenta, ele aguenta meu peso, né? Além disso, eu coloco mais um outro cinto de backup aqui, né? Porque se esse falhar, tem o outro também está funcionando bem. Sabe? Começa, olha, então vamos. Eu não vou ir até lá no alto, não, eu vou subir 1 metro de altura. Agora, e vou testar o equipamento. 1 metro de altura e eu testo o equipamento. Então, vai ter esse recurso, né? Essa segurança, entendendo toda a situação. Isso funciona em todas as áreas, né? A Tati está dando um exemplo aqui, físico de um profissional subindo numa área alta com cinto de segurança, cobrindo o medo dele, né, com cinto de segurança.
Vamos dar outro exemplo. Você quer pegar um projeto novo, né? Saiu da faculdade, montou sua empresa, quer pegar um projeto e não está se sentindo seguro, você está com medo. É natural isso, cara. Pô, estou começando agora, como é que eu faço para poder pegar esse projeto, né? Mas conseguir fazer com confiança? Busca uma parceria. Pega uma parceria de uma pessoa que tem um pouco mais de, né, de tempo de trabalho atuando nessa área específica do que você, proponha uma parceria. O que essa pessoa está fazendo para você? Ela está cobrindo uma parte do seu medo. E de repente, você não sabe, mas você está cobrindo uma baita parte do medo dela. Que é o quê? É o cara que está ali no mercado há mais tempo, mas ele não está nesse momento com tempo para captar novos clientes. E ele tem medo do trabalho dele acabar e ele não ter mais encadeado, assim, na sequência, né? Então, você já cobriu um baita medo dele também. Né? Enxergue o que você é para outra pessoa, que medo você cobre da outra pessoa, né? O que você está suprindo, e se valorize também, né? Porque a gente fica achando que só a gente tem medo, só a gente tem problema, só a gente tem defeito, e de repente a gente está sendo uma baita ajuda para o resto da cadeia, né? Mas enxergue isso. Estou até gaguejando aqui, de tanta intensidade que eu quero passar o negócio. Mas é isso mesmo, né? A gente, em qualquer etapa, se a gente está começando, a gente tem benefício para poder aportar, a gente pode contribuir. Se a gente está no meio do caminho, se a gente está lá na frente na nossa jornada, a gente também pode contribuir. Uns vão poder contribuir mais, outros menos. Uns querem contribuir mais e outros querem contribuir menos. Tem de tudo, né? Então, busque isso sempre com esse foco. Como eu posso cobrir o medo, seja de alguém ou seja o meu? E assim a coisa anda. Entenda, né? Relembrando aqui que muitos medos que a gente tem são de coisas que nem chegam a acontecer realmente, né? A gente tem medo, a gente se preocupa, e por isso é a palavra pré-ocupação, pré-ocupa a cabeça, e o medo, você já ouviu aquela expressão de ficar comendo coco? A gente coloca uma coisa na cabeça, não, mas eu tenho medo disso, e aí né, se acontece isso, mais aquilo outro, você coloca uma série de situações que, se você for analisar estatisticamente, é estatisticamente mesmo, tá? É ali fazer a análise estatística que a gente aprende lá na faculdade. Se eu fazer a análise estatística de que todos esses fatores aconteçam ao mesmo tempo, para que essa sua previsão aconteça, você vai chegar numa porcentagem de 0,0001 de chance dele acontecer. Né? Então, lembra disso, lembra lá da estatística, muitas vezes, assim, realmente isso que eu estou tendo medo é alguma coisa que é muito provável de acontecer? Tem tantos fatores que tem que acontecer ali no meio para que isso efetivamente aconteça, né? Bom, então agora, né, que você já sabe como o medo funciona, então para de usar o medo como desculpa para não avançar aí com seus projetos, na sua carreira, né? Para com isso. Você entendeu, né? Vai lá, dá um passo de cada vez, estuda, busca recursos. Quantos casos a gente tem de sucesso aí na internet de pessoas que superaram os medos, né? E aí, com isso, conseguiram grandes resultados. Isso aí é um baita impulsionador, tá? Antigamente não tinha isso, né? A gente não tinha esse recurso aqui da internet. Mas agora, você pode identificar uma determinada situação sua, na qual você está com medo, você reconhece isso e entra lá na internet, cara, e procura uma situação similar. Como é que a pessoa superou isso? Pega empresários, pega engenheiros, pega pessoas normais. Bom, todos somos normais, né? Mas, assim, de qualquer área, né? Relacione e você vai encontrar, né? O que acontece? Quando você vê alguém, um caso real, que você identifica como próximo, né, que superou aquele medo, o que acontece? O seu cérebro entende como isso é possível de ser feito. E se isso é possível de ser feito, ele vai buscar a forma de você fazer aquilo, né? Se você só ficar parado, bloqueado, que o medo me bloqueou aqui, o seu cérebro vai entender assim, sim, cheguei no ponto final, então não tem nada para eu fazer.
Mas quando você busca e encontra um case de sucesso, entre aspas, né, de uma superação dessa situação sua específica, seu cérebro entende que é possível, e se é possível, ele vai buscar a forma de fazer. É sim, é científico. E realmente, né, reforçando também, seja gentil com você, porque todas as pessoas têm medo, todas as pessoas sentem medo. A gente às vezes vê aí pessoas, né, que aparecem na mídia e falam assim, nossa, essa pessoa é super corajosa, essa pessoa não tem medo nenhum. Aí, na hora dessa hora, você lembra que corajoso não é aquele que não tem medo, é aquele que faz, apesar do medo que ele possa estar sentindo, né? E muitas vezes as pessoas fazem, apesar do medo que está sentindo, exatamente porque tem conhecimento de quais são as possíveis causas, quais são as possíveis as causas do seu medo e quais são as possíveis consequências, né, quando ela tomar aquela ação. E aí você tem como ir minimizando os problemas, e se você vai minimizando os problemas, o seu medo também vai começando a não ter tanto sentido. Você vai ampliando a sua zona de conforto, né, a sua zona de segurança. Isso aí. Então, agora sim, que agora que eu queimei aqui a largada, sabe? Então, agora que você já entende o que é o medo, que é possível superar, não usa ele como desculpa para você ficar aí estagnado, né? E não correr atrás, não ir atrás dos seus sonhos na engenharia, de ir lá realizá-los. É isso aí. Então, é isso aí. Muito obrigada por terem estado com a gente aqui.